Nós falamos aqui sobre uma batalha no céu. E essa batalha no céu, ela continua na terra e continuou na terra, especificamente quando Jesus veio a este mundo. Você sabia disso? É verdade. Satanás, ele tentou de todas as maneiras atacar Jesus. Satanás, ele tentou de todas as formas matar Jesus desde o seu nascimento até o último momento que ele passou nessa terra como um ser humano. Satanás, ele não descansou. 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias ao ano, tentando desviar Jesus do foco de salvar a humanidade. Satanás, o seu objetivo era fazer com que Jesus não vivesse a vida perfeita, fazer com que Jesus não fosse para a cruz, para que Jesus não se oferecesse como sacrifício, porque ele teria que se oferecer. Ele não tinha que ser obrigado e ainda tinha o tempo exato. Assim que Satanás, em todas as suas tentativas contra o Senhor Jesus, ele falhou. Ele falhou. É interessante que Satanás, ele usou 4 métodos para poder vencer Jesus. E esses 4 métodos, o primeiro método, ele fez repetidas vezes, tentou tirar a vida de Jesus. Olha que interessante. Apocalipse capítulo 12, verso 3 e 4, você vai perceber que ele procurou matar Jesus quando ele estava ainda para nascer. Em Mateus capítulo 8, verso 24, ele tentou afogá-lo na tempestade do mar da Galileia. Já em Lucas 4, verso 28 ao 30, usou pessoas para jogá-lo de um penhasco. Em João capítulo 8, 58 e 59, ele queria que as pessoas o apedrejassem. De todas as maneiras, Satanás tentou de tudo tirar a vida de Jesus antes da hora, antes que ele se entregasse para ser o sacrifício vivo. No segundo método de Satanás, ele queria infectar o Senhor Jesus com o vírus do pecado. De todas as maneiras. Começando ali desde Mateus, no capítulo 4, versos 3, 6 e 9. 3 vezes ele tentou Jesus. E as 3 tentativas na tentação lá no deserto, ele falhou. Jesus o venceu com o está escrito. Jesus o venceu com a palavra de Deus. Em Hebreus, capítulo 4, 15, por exemplo, diz que em tudo Cristo foi tentado, segundo a nossa semelhança, ou seja, como um ser humano. Em tudo ele foi tentado, mas em nenhuma tentação ele falhou, nenhuma tentação ele caiu. Satanás não conseguiu infectá-lo com o vírus do pecado. O terceiro método que Satanás usa para tentar Jesus, para tirar Jesus, para não impedir Jesus salvar a humanidade, ele fez de tudo para desviar Jesus do caminho da cruz. Ele ofereceu um caminho muito mais fácil para Jesus, bastava apenas Jesus o adorar. Em Mateus 4, verso 8 ao 10, ele tentou persuadir Jesus para reinar sobre a terra se o adorasse. Em João 6, verso 15, usou multidões para proclamar Jesus como rei. Em Mateus 16, 22 e verso 23, usou Pedro para tentar Jesus. E o método quarto, ou o quarto método que Satanás tentou fazer com que Jesus não salvasse a humanidade, não morresse pela humanidade, ele fez de tudo para desanimar Jesus nas suas últimas horas, para que ele fosse ao céu e desistisse da raça humana. Veja lá, Mateus capítulo 26, verso 38, diz que ele ficou triste até a morte. João 18, verso 11, diz que torturou com a ideia de que nunca mais ele veria o Pai, ele veria o rosto de Deus, o Pai. Em Lucas 22, verso 44, diz que Jesus suou grandes gotas de sangue, agonizando de agonia antes da sua morte. Em Mateus 26, verso 56, os discípulos fugiram, o abandonaram, deixaram ele sozinho. E no mesmo capítulo de Mateus 26, no verso 73 e 74, Pedro o negou por 3 vezes. Assim que Satanás tentou de tudo para desanimar o Senhor Jesus para não morrer na cruz. Ele tentou matar Jesus antes do momento certo, antes da hora certa. Ele tentou infectá-lo com o vírus do pecado. Ele tentou fazer com que ele tivesse um caminho mais fácil, que não precisasse passar pela morte para resgatar
a terra, o poder da terra, e ele também tentou desanimar Jesus para não morrer na cruz. Em todas as tentativas, nos 4 métodos que Satanás usou, todas elas ele falhou. Amém? Louvado seja Deus, Jesus venceu, Jesus é o vencedor. E agora eu quero que você acompanhe comigo a leitura bíblica em Apocalipse capítulo 12, verso 4 ao 6 e o verso 9. E diz assim: E a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava pronta para dar à luz, para devorar o seu filho assim que nascer. E ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações com um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde ela tem um lugar preparado por Deus, para que alimentasse ali por 1260 dias. Verso 9. E o dragão, o grande dragão, foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui existem alguns elementos importantes que nós precisamos entender. Por exemplo, aqui fala do dragão, e o próprio texto bíblico fala que o dragão é Satanás, a antiga serpente. Aqui também fala de uma mulher que estava para dar à luz. Essa mulher, segundo Efésios capítulo 5, verso 25 em diante, representa a igreja. Também fala que a mulher estava para dar à luz a um filho, a um varão, a um homem, e este filho é Jesus Cristo. E também diz que este filho, ele reinaria sobre todas as nações com cetro de ferro. Quer dizer que o seu reino, ele se estende eternamente para todo sempre. Esses elementos são importantes mencionar, porque o Apocalipse é um livro que nós só podemos entender quando nós vamos na Bíblia e podemos descodificar os símbolos que ali estão. Porque é um livro, na sua grande maior parte, escrito de forma de uma linguagem figurativa. E nós precisamos entender essas linguagens figurativas, esses símbolos, para sabermos sobre o que realmente está falando. Então, ali está dizendo que a igreja, ela estava para dar à luz, que era Jesus Cristo, que ia nascer no meio do povo de Deus, e ela também estava ali fugindo de um dragão, que é Satanás, que estava perseguindo a igreja, que queria matar com Jesus Cristo, como nós mencionamos aqui, um dos métodos de Satanás era matar Cristo desde o seu nascimento, e também que ele reinaria um dia com cetro de ferro, ou seja, que o seu reino será eternamente, porque ele venceu. Jesus venceu e Satanás é um perdedor. Sendo assim, Jesus triunfou, a vitória foi certa. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos nossos pecados a Jesus Cristo, ele perdoa todos os nossos pecados. E através do seu perdão, através do sangue que ele derramou na cruz, nós somos vencedores em Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus. Portanto, os ataques de Satanás de nada valem diante daqueles que se entregam, que entregam a vida a Cristo. Nada vale porque ele é um derrotado, porque em todas as suas artimanhas contra Jesus, ele perdeu. E agora ele vem fazer guerra contra o remanescente de Cristo Jesus, os filhos fiéis de Deus. Mas pela fé em Cristo, somente pela fé, nós podemos vencer, porque Cristo um dia venceu. Amém? Aleluia. 1 João diz assim que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. E a Bíblia diz mais, diz que Deus, quando um pecador se arrepende do seu pecado e ele recebe o perdão, Deus lança os pecados nas profundezas do mar e nunca mais se lembra deles. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe e que nós possamos ter essa certeza da vitória e nos apegarmos a Cristo para podermos realmente vencer as tentações, os ataques de Satanás.